Hey artistas, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês alguns dos meus desenhos realistas. Vocês já podem ver aqui, né, um spoiler do desenho que eu vou mostrar para vocês, mas essa aqui vai ser a última pasta que eu vou mostrar. Então, se vocês quiserem ver esse desenho aqui, que já tem um spoiler, vocês vão ter que ficar até o final do vídeo, porque eu vou mostrar primeiro esta pasta aqui, que é a pasta de desenhos realistas, só que coloridos, ou seja, eu fiz com lápis de cor e a outra pasta eu fiz com lápis graduado. Então, fique até o final do vídeo para vocês verem a pasta de desenhos com lápis graduado, beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo que gosta de desenhos, que curte desenhos realistas. Isso vai me ajudar muito. A gente já tá com 2.940 inscritos. Eu quero chegar a 3.000 inscritos. Então, se vocês puderem me ajudar com isso, eu vou agradecer muito. E também isso ajuda a produzir vídeos pra vocês. Bom, vamos lá. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês, né? Porque como vocês podem ver, essa aqui é uma mesa pequena. Tem um vídeo no canal que eu mostrei pra vocês todo o meu setup, né? Que é o lugar, basicamente, onde eu desenho. Só que eu tive que trocar essa mesa. Então eu peguei uma mesa menor. Então eu não sei se na câmera eu vou conseguir mostrar certinho o desenho, mas eu vou tentar. Bom, vamos lá. Esse aqui foi acho que um dos primeiros desenhos que eu fiz, né, colorido. Ele foi feito em 28/5/2024. Ou seja, ele foi feito ano passado. Só que eu já tinha feito o esboço desse desenho há uns 2 anos antes, né? Então, eu não tinha muita noção de como colorir, as técnicas certas. Então, eu acho que ele pode ser considerado, né, o primeiro desenho colorido que eu fiz. Eu fiquei um bom tempo sem fazer desenhos coloridos, porque depois disso aqui, que não deu certo, né, por conta do cabelo, por conta das cores que não mesclaram muito bem, eu fiquei um bom tempo sem fazer colorido. Eu fui fazendo só desenho com lápis graduado, porque era mais fácil, né? Não tinha tantas cores, era só um tom, basicamente preto e branco. Então eu tinha bastante medo de fazer desenho colorido, mas depois, com o tempo, eu fui aprendendo que não era só questão de esboço, né? Tem que ter toda a técnica de pintura, degradê. Então ficou assim. Aí tem esse aqui, que esse aqui realmente foi onde eu comecei realmente a pegar as técnicas de realismo, de técnicas. Aqui, como vocês podem ver, não tá tão, né, tão perfeito, porque eu estava aprendendo. Eu peguei esse desenho aqui como base para poder aprender degradê, aprender as cores certinho. E eu acho que pra um começo, eu acho que já tá bom, né? Porque se vocês foram comparar esse aqui, ó, e como vocês podem ver, eu tive uma grande evolução, né? Olha a diferença desse desenho aqui, que não tem técnica nenhuma, pra esse desenho aqui. Eu já tive uma boa evolução, né? Eu ainda tenho que evoluir bastante, mas, né, pra um começo eu acho que eu já tive uma boa melhora. Tem esse desenho aqui também do J-Hope, que ele também não ficou lá aquelas coisas. Por quê? O motivo pelo qual eu ainda tenho dificuldade em desenho realista é a parte do cabelo. Principalmente quando vai fazer brilho. Por quê? Você tem que usar caneta branca, a maioria das vezes. Só que alguns artistas profissionais usam o estilete. O estilete, pra mim, é uma dificuldade tremenda. Por quê? Ele, dependendo da folha que você usa, o estilete não serve tanto. Ele fica, quando você passa ele na folha, ele marca demais. Então eu tento usar caneta, né, caneta normal, e uso tinta, basicamente, para poder conseguir fazer, né, os brilhos, as partes brancas. Mas na maioria das vezes eu tento deixar um espaço branco, né? Eu demarco aonde vai ser o brilho e não passo o lápis aonde eu demarquei, para poder fazer essa parte de brilho, mas na maioria das vezes não dá muito certo, né? Mas ficou muito bom, né? Comparando com os primeiros, ficou até que bem legal. Temos esse aqui do Homem-Aranha.
que eu queria fazer bastante tempo, né? Mas como eu falei pra vocês, eu tinha medo de fazer desenho colorido, porque eu achava que ia ficar ruim, né? Mas esse aqui eu acho que ficou bem legal. Esse do Visão já me deu bastante trabalho. Foi, assim, um dos desenhos que mais me deu trabalho, porque ele tem muito tom de vermelho. Sim, muito. E na referência, quando eu peguei pra poder analisar, tinha basicamente 2 tons. Só que, como a imagem estava um pouco desfocada, eu tive que botar num aplicativo pra poder, né, analisar certinho as cores. E, falando sério, eu gastei muito material nesse desenho. Foi um dos desenhos dessa pasta que eu gastei mais material, sério. E eu penso em, talvez, algum dia, fazer um speed desse personagem, né, do Visão. Alguma outra referência dele, fazer uma speed pro canal. Se vocês quiserem que eu faça uma speed desse desenho aqui, ou de outras referências do Visão, eu posso estar fazendo aí pro canal pra vocês. Ou então ensinando como é que eu fiz essa técnica aqui, né, eu posso estar fazendo um vídeo de tutorial pra vocês. Temos aqui, né, esse desenho da Rebeca, que eu fiz nas Olimpíadas Paris 2024, né. Eu até tentei marcar ela no Instagram, só que infelizmente ela não viu esse desenho, mas eu queria muito que ela visse. E eu gostei bastante porque eu consegui explorar a técnica do rosto dela, porque a pele dela é uma pele um pouquinho mais escura. Não tanto, mas eu consegui trazer essa questão de profundidade, basicamente. Principalmente nessa parte aqui, né, que eu tenho um pouco de dificuldade na parte do olho também, mas eu acho que ficou bem legal. A única coisa que eu não gostei nesse desenho foi a parte da medalha, porque eu quis fazer como se fosse um metalizado. Só que eu não tinha os lápis específicos para fazer essa parte metalizada. Por mais que eu tenha os lápis graduados, eles não iam fazer tanto sentido aqui. Porque eu ia usar o prata, né? O metálico, eu tenho esse aqui, né? Esse metalizado aqui. Mas ele não ia ficar com um aspecto brilhoso, ele ia ficar bem marcado, ia ficar feio, né? Então eu acabei fazendo só com um pouco de lápis cinza e um pouco de lápis preto e ficou assim, mas eu acho que eu podia ter feito um pouquinho melhor. Temos esse desenho aqui do Silvio Santos, né, que eu fiz em homenagem a ele. E eu acho que ele ficou até que legal, só que a proporção do rosto dele, eu acho que eu errei bastante, principalmente essa parte aqui, porque na referência ele tá meio que virado um pouco pro lado, não, ele tá reto, ele tá um pouco pro lado, e aí eu acabei deixando um pouco desproporcional, mas, né. E tem esse desenho aqui também, temos esse desenho aqui do Loki, que esse aqui foi um dos desenhos que eu menos gostei de fazer. Pelo motivo de que essa parte aqui era pra ser um dourado e eu acabei fazendo uma cagada imensa, porque eu acabei colocando marrom onde não era pra colocar marrom, né? Aqui principalmente, porque era pra fazer meio que um degradê e eu acabei colocando muito marrom. E um erro que eu cometo bastante e que eu não recomendo pra vocês é passar canetinha em cima do lápis de cor. Você pode passar primeiro o marcador e depois o lápis de cor, mas não passa a canetinha por cima, porque fica muito ruim. Ainda mais se você tiver com um lápis que não dá pra misturar. Não tem como, fica horrível. Então, esse aqui ficou bom, mas eu teria que refazer de novo esse desenho algum dia pra poder ele ficar melhor. Temos esse aqui, eu não lembro o nome desse personagem. Eu sei que ele é de One Piece, mas eu não lembro o nome dele. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários, porque eu realmente não lembro. E temos esse desenho do Coringa, que, na minha opinião, ficou muito bom. Eu tive um pouco de dificuldade na boca dele, né, pra poder fazer. Mas eu acho que eu acertei bastante no aspecto da pele. Eu devia ter esfumado um pouquinho mais, né, porque aqui vocês podem ver que não tá tão certo, né, o que eu fiz de uma maneira bem grosseira aqui.
acabei não espalhando, fazendo esse degradê do branco com cinza, mas eu acho que ficou bem legal essa questão, né, da pele. Uma parte que eu gostei bastante também, que eu acho que ficou muito boa, foi a parte do olho. Esse olho aqui ficou muito, muito bom. Não sei se eu consegui mostrar pra vocês, não sei se eu consegui ver aí no vídeo, mas realmente ele ficou muito bom. Esse olho aqui também ficou muito bom, né? Uma das partes que eu mais tento destacar em todos os desenhos é a parte do olho, porque o olho é a primeira coisa que você olha batendo a visão aqui no desenho, você já olha diretamente pro olho dele. Então eu acho que isso é um fato muito importante para fazer desenhos, que deixar muito bem feito e bem destacado a parte dos olhos. Temos aqui agora esses dois desenhos que eu gosto muito. Estão no meu top 5 melhores desenhos, que é o desenho do Neymar e o desenho do Vini Júnior, que eu tinha feito ele para as Olimpíadas, né? Eu não sei se eles participaram das Olimpíadas, mas eu fiz ele para as Olimpíadas porque era pra ter feito, né, na Copa do Mundo, que foi quando lançou essa blusa aqui que o Vini Júnior tá, que tem esse negócio meio que de onça. Era pra ter feito naquela época, mas eu fiz agora porque eu não sabia fazer, né, esse tipo de desenho naquela época, mas eu acho que ficou bem legal, né? Deixe a opinião aí nos comentários. Eu posso estar fazendo também os outros jogadores, né, da seleção, se vocês quiserem, ou então outros jogadores de times que vocês quiserem. Deixe nos comentários que eu vou estar fazendo, beleza? Temos esse desenho aqui desse jogador do Corinthians, eu não lembro o nome dele, mas um erro que eu cometi bastante nesse desenho foi o rosto dele, que ficou totalmente desproporcional, porque o corpo dele ficou gigante e o rosto ficou bem pequenininho. Eu acho que vou refazer esse desenho, tá na minha lista, né, pra refazer, mas eu não tenho certeza se eu vou refazer ou não. Talvez, né? Temos esse aqui do Deadpool. Vocês podem ver que aqui tá um pouco marcado, mas é por conta que os desenhos preto e branco estavam nessa pasta. E eu não tinha passado verniz ainda, então acabou sujando aqui um pouco, mas é só o plástico, né? O desenho tá certinho. E esse desenho aqui, eu fiz ele, acho que tem, depois desse aqui, uns 3 ou 4 desenhos pra cá, depois que eu mostrar esse Deadpool, vão ser feitos na folha sulfite, né? Alguns eu fiz na folha 190 e outros eu fiz na folha sulfite, porque eu não tinha, né, ainda as folhas grossas pra poder fazer o desenho. Mas eu acho que pra fazer numa folha sulfite, eu acho que ficou um resultado muito bom, né? Ainda mais que eu consegui trazer essa questão da luz e sombra, né? Porque a folha sulfite não aguenta tanto, né, lápis de cor, mas eu acho que ficou bem legal. Temos aqui a Nilce e temos o Enaldinho, que também foram feitos em folha sulfite. Esse aqui eu errei um pouco na parte do nariz, porque na referência, né, na foto dele, essa parte que tá escura, eu não consegui identificar qual que era o tom, qual que era a parte da sombra e a parte da luz na referência. Temos esse desenho aqui do Goku. Esse aqui eu curti bastante a referência, né, de trazer, né, o Goku realista, mas eu acho que eu podia ter feito um pouquinho melhor a pele, né, porque eu não mesclei tanto as cores para poder fazer, né, mas ficou bem legal. Temos esse personagem aqui do filme Up, eu não sei o nome dele, porque esse filme aqui eu não achei tanto, mas eu gostei bastante da referência. Tentei fazer ele de uma forma realista, mas eu acho que ele não ficou tão realista assim. Temos aqui o casco de tartaruga do jogo do Super Mario. Eu não sei exatamente qual que é, né, esse casco, porque ele tem esses espinhos. Mas eu curti bastante porque consegui fazer essa questão do azul, né, porque é um tom que eu gosto bastante de praticar, nessa questão do preto e fazer um degradê pro azul. Obviamente que aqui não tá degradê, mas eu gostei bastante porque eu pude colocar um pouquinho de roxo, um pouco de azul escuro, azul claro, pra poder fazer essa mesclagem. Temos aqui o Freeza, eu acho que esse é o nome dele, se eu não tô enganado. Ficou bem legal, né? Esse aqui eu quis usar a mesma técnica
desenho do Coringa que eu tinha feito, né? Essa questão de degradê. Ficou bem mais ou menos, né? Eu acho que eu podia ter feito um pouco melhor a questão da mesclagem, mas eu gostei bastante, né? Eu acho que eu poderia ter feito ele um pouquinho, né, maior, porque você pode ver que ficou aqui uns 3 dedos de margem aqui em cima. E eu não curto muito fazer isso nos meus desenhos, né? Deixar ele um pouco pequeno e deixar um espaço grande. Mas eu acho que ficou bem legal. Eu só mudaria basicamente o tamanho desse desenho. Temos esse aqui de carro. Esse aqui do carro, eu confesso que eu não curti tanto. Porque quando eu era menor, quando eu tinha uns 8, 7 anos, eu fazia desenho de carro, né? Eu via os desenhos e eu basicamente replicava do meu jeito o carro. Só que eu acho que a proporção desse carro não ficou tão boa, né? No entanto, que eu nem terminei, porque tem umas partes aqui que era pra fazer um brilho, fazer uma luz. Eu acabei nem fazendo porque eu desisti, né? Simplesmente. Mas é uma coisa que eu não pratico tanto, que é desenho de carro. Desenho de carro eu não faço tanto. Eu prefiro fazer mais desenho de pessoas do que desenho de carro. Eu posso me aprimorar nisso. Eu vou ver pra poder fazer outros desenhos desse aqui de carro pra ver se eu consigo evoluir ou não. Temos o desenho do som, né? Como eu falei nos outros desenhos, eu não curto fazer brilho, né, no cabelo. Ficou bem marcado, né? Essa questão da caneta branca, né? Ficou bem marcado, eu não curti. Além de que esse fundo aqui deu muito trabalho. Deu muito trabalho mesmo. Eu tive que basicamente usar quase o meu lápis cinza inteiro pra fazer isso aqui. É uma coisa que eu tenho que ver também, porque tem uma técnica muito boa, que é você usar, acho que é aerógrafo, que você passa aqui no fundo assim e você tampa essa parte que você vai pintar, e você faz só o fundo. Fica bem legal. Posso estar adquirindo para poder fazer para vocês aqui um vídeo testando. Temos esse aqui desenho do Buzz e o do Woody, que Toy Story é o meu filme favorito, então eu quis representar, né, eles em desenho. Foi um desafio bem grande, porque eu já tinha salvado essa referência na minha galeria há bastante tempo, só que eu não queria fazer tanto, né, por conta que essa referência tinha muitos tons, muitas mesclas, e na época que eu pensei em fazer, eu não tinha os materiais certos, então eu fiquei adiando. Só que esse ano eu consegui, né, fazer esse desenho aqui. Eu não gravei speed, eu pensei muito em gravar speed pra vocês, esses desenhos, mas eu acabei não fazendo. Por quê? Porque como eles tinham que ter bastante técnica, eu não ia conseguir mostrar essa técnica. Não ia conseguir mostrar essa técnica pra vocês. Então eu acabei não gravando. Mas alguns outros desenhos que também foram de Toy Story posso estar gravando pra vocês, né? Temos aqui também, nessa sequência, temos a Jessie. A Jessie não é uma das minhas favoritas, mas eu queria montar esse trio, né, do Buzz, do Woody e da Jessie. Temos esse desenho aqui do Sonic, né? Esse aqui não ficou tão realista, por conta que eu não quis fazer a técnica dos pelos. Mas eu acho que eu consegui fazer um aspecto bem legal de luz e sombra, né? Eu acabei utilizando um pouco de marcador aqui, né? Pra fazer essa luz e sombra. Mas eu acho que ficou bem legal também. A questão do olho não ficou tão marcada, né? Porque como aqui já tem uma parte escura, eu não quis fazer muita sombra nessa parte pra não ficar meio desproporcional. Eu não quis fazer aqui escuro pra não ficar desproporcional. Fiz aqui esse desenho da latinha de Coca-Cola porque eu quis testar alguns lápis que eu tinha vermelho para conseguir fazer essa questão de degradê. Não ficou tão boa, mas isso serviu bastante pro meu aprendizado. Temos esse desenho aqui do Cristiano Araújo. Ficou bem legal, principalmente a parte daqui do fone e a parte da roupa dele. Esse desenho aqui eu não gravei também pro canal, mas foi
No momento em que eu acabei lembrando, né, das músicas dele, eu acabei pensando em fazer pra homenagear ele, né? Eu sei que já faz bastante tempo que ele faleceu, mas eu quis fazer essa homenagem mesmo assim. Temos esses aqui do Baby, né? De lance de escola. Eu gostei bastante, né? Principalmente essa parte do cabelo. Essa parte do cabelo aqui eu acho que eu acertei bastante, né? Por mais que não tenha ficado 100% realista, mas eu quis tentar, né, passar esse aspecto, né, do topete dele aqui. A pele dele, eu acho que eu poderia ter feito um pouco melhor, né, que eu não misturei tanto, acabei dando uma errada aqui, mas eu acho que ficou bem legal, né, nesse aspecto. Principalmente essa parte aqui do óculos, né, que eu quis fazer um brilho, mas temos esse aqui, que eu acho que se vocês estão aí no meu canal há algumas semanas, vocês já viram muito esse desenho aqui. Eu postei ele acho que umas 4 ou 5 vezes no vídeo shorts. Então vocês estão cansados, né, de ver esse desenho. Mas ele foi basicamente uma evolução daquele outro desenho do Coringa. Vou pegar para poder mostrar para vocês essa evolução. E aqui está os dois desenhos lado a lado. Esse aqui foi feito em 2024 e esse aqui foi feito esse ano, 2025. Olha só essa evolução. Eu evolui muito, tanto na questão da técnica quanto na questão da coloração. Ficou super legal. Deixa aí a sua opinião nos comentários se realmente eu tive uma evolução ou não. Bom, vou deixar esse aqui de lado, né? Que eu peguei só pra mostrar pra vocês. Vamos pro próximo. Temos aqui esse do Bowser, que também foi um desenho que eu não gravei. A maioria desses aqui que eu tô mostrando agora, eu não gravei pro canal, porque foi um desenho que demorou. São desenhos que demoraram bastante e que eu não estava muito à vontade para poder gravar pra vocês. Mas eu vou me esforçar mais para trazer mais desenhos assim pro canal. Eu usei bastante técnica nesse desenho, né? Foi um dos maiores, assim, digamos, porque ele ocupou bastante a folha. É um desenho, um dos, né, que ocuparam bastante a folha inteira. Acho que a parte que eu mais gostei de fazer desse desenho foi a parte aqui, né, essa parte laranja, que eu consegui trazer esse aspecto de luz e sombra também. Uma parte que eu não coloquei nesse desenho foi aqui, né, na pele, que tem como se fosse umas escamas, eu não sei explicar muito bem, mas eu acabei não fazendo, né. Aqui eu tentei fazer, né, com a borracha manual pra dar esse aspecto, né, de escama, mas eu acabei desistindo porque ia demorar muito e eu queria mostrar logo pra vocês esse desenho, então eu acabei não fazendo. Essa aqui, eu não sei, acho que ela é de Dragon Ball, não tenho certeza, mas eu gostei bastante dessa referência e eu decidi fazer. Aqui no cabelo dela, eu tive uma dificuldade tremenda também, por conta que é um roxo meio azulado e eu não consegui muito bem trazer esse aspecto, né, do cabelo mesmo. Mas eu curti bastante, principalmente a parte da roupa, né, que é um laranja com um pouco de marrom. E não só a roupa, mas também a questão da pele dela, né, eu acho que consegui transmitir bem, né, por mais que não esteja tão finalizada a pele, mas eu acho que consegui trazer bastante esse resultado pra vocês. E bom, eu acho que dessa pasta aqui eu já mostrei tudo, né. Tem aqui um desenho que eu vou dar um spoiler pra vocês. Eu não vou mostrar tudo, né? É um pequeno spoiler pra vocês. Mas agora eu vou mostrar a pasta de desenhos em preto e branco. Se eu não colocar nesse vídeo, eu vou colocar no próximo, porque eu acho que esse vídeo aqui ficou bem grande. Então, se eu não colocar nesse vídeo, eu espero vocês no próximo.
Bom, galera, esse vídeo ficou muito grande, então eu vou ter que estar dividindo esse vídeo aqui em duas partes. Então, a segunda parte, mostrando os desenhos em preto e branco, vai estar no próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe aí o seu like, se inscreva no canal, comente aí alguma coisa que você achou desse vídeo, né? Compartilhe para algum amigo ou para algum familiar que gosta de desenhar também. E eu espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima!